Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Edgar. Estamos de volta com mais um programa Com Fé é Possível. Hoje quero falar sobre o perigo de viver sozinho. Por mais que eu pregue sobre depender de Deus e não das pessoas, e isso seja uma grande verdade, não significa que o outro não seja importante. Precisamos entender que o equilíbrio faz parte da vida. Eu não vou fazer de ninguém minha vontade de sustento, não vou entregar meu coração a qualquer um, mas isso não quer dizer que eu vá ser saudável vivendo sozinho. Viver sozinho também é vulnerável, é perigoso. Os extremos sempre são complicados. E vamos trabalhar isso hoje com muita propriedade, fundamentado na palavra de Deus. O individualismo apresenta uma liberdade, uma autonomia, onde você consegue por si mesmo caminhar. Quanto mais você pensa em si, mais você se conhece, descobre seus pontos fortes e fracos. Porém, algumas vezes, viver sozinho se torna um vício. Jesus Cristo disse: porque sem mim nada podeis fazer. Vemos a palavra de Deus nos deixando muito claro que sem a presença de Deus, a gente não consegue fazer quase nada. E temos nos dias de hoje muitas pessoas viciadas. Tem gente que se vicia em academia, em comer, e também em viver sozinho. Criam um hábito tão metódico, tão dependente de si mesmos, que qualquer outro indivíduo que queira adentrar na vida dessa pessoa gera crises. Precisamos entender que ter alguém próximo, por mais que já tenhamos sido feridos, traídos, decepcionados, isso faz parte da vida. Deus, já lá no início, disse: não é bom que o ser humano viva só. Uma vida vitoriosa é, sim, uma vida com companhia de alguém. Repito o que já disse inúmeras vezes: uma pessoa solitária não chega onde o acompanhado chegará. Vamos para a palavra de Deus, agora em Eclesiastes, no capítulo 4 e o verso 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. É a Bíblia Sagrada garantindo isso, que não é bom que o ser humano esteja só. Melhor dois do que um, porque se um tropeça, o outro levanta. O problema é que somos bagunçados nessas escolhas, trocamos os pés pelas mãos, colocamos as emoções à frente da razão, trazendo muitas vezes tranqueiras para perto e desprezando coisas boas. Os dons do Espírito, quando Deus derrama sobre a sua vida, não são para seu próprio benefício, mas para o outro. Se Deus derrama um dom na minha vida para abençoar o outro, quem tem que estar perto de mim é o próximo, é você, é quem convive comigo. Vamos com equilíbrio. Sei que esse assunto é um tema sensível, mas preciso trazer o outro lado da moeda. É necessário ter independência emocional, depender de Deus, compreender que pessoas iguais não se sustentam, mas precisamos de gente na nossa vida. Essa graça, esse dom que Deus nos dá, não são nada para mim, são tudo para o próximo, para quem está perto de mim. Reflita comigo. Qual é o rosto de Deus?
o rosto daqueles que dizem que o conhecem. Qual é a voz de Deus? A voz daqueles que falam com Deus e estão perto de mim. Ou Deus tem aparecido para você? Deus tem aparecido às 2, 3 da manhã para falar contigo? Deus usará pessoas para falar contigo. Deus não é visual, Ele se mostra e se revela na vida dos seus seguidores. Isso torna o Evangelho simplesmente apaixonante. Se não houver pessoas apaixonadas por Jesus dentro da casa de Deus, a expressão do amor de Deus falha. Não que Deus falhe, mas aqueles que o representam falham. Então, para isso, precisamos abrir nossa mente. Paulo fala que esse amor tem que ser sincero, sem ódio, e precisamos nos apegar ao que é bom. Conviver com pessoas, com certeza, é um desafio. É melhor abrir um pet shop e lidar com cachorros e gatos o dia inteiro, do que lidar com gente, com pessoas, porque cada cabeça é uma sentença. É um desafio, mas a ideia do individualismo é muito pior. A ideia de me virar sozinho o tempo todo, não vou incomodar ninguém, de não precisar falar, não precisar ouvir, não olhar para ninguém, é viver numa bolha. E isso também é um vício maligno. É prático caminhar sozinho, pois você administra o ritmo por si mesmo, mas não chega tão longe. Meu amigo, como você está vivendo hoje? Sozinho? Fazendo um solo? Esquecendo que você tem família, que você tem amigos e que é muito importante você conviver numa comunidade? O meu desejo é que essa mensagem mude coisas na sua vida, mude o seu destino. Deus te ama, Ele te aceita como você é, Ele perdoa os pecados que você tenha cometido e te dá a chance, a oportunidade de você iniciar um novo tempo, convivendo com mais pessoas. Por exemplo, quando você congrega numa igreja, a Família ao Brasil para Cristo, aqui em Erechim, nós temos dezenas de famílias que congregam, que se encontram todas as semanas. Muitas reuniões, muitos encontros, ministrações, confraternizações. E é claro, com isso, a gente vai lixando um ao outro, com as experiências, com as coisas boas e algumas que nem são tão boas. Mas esse é o convívio, é o desafio, porque Deus está dizendo que não é bom que o ser humano viva só. Portanto, se você está vivendo isolado, sozinho, trancado em sua casa, em seu apartamento, venha participar, venha congregar, venha desfrutar da vida que Deus está oferecendo para você, viver em comunidade. Talvez caminhar sozinho te dê avanços iniciais mais rápidos, mas no curso da jornada você ficará para trás. Essa é a verdade. Falo como alguém que aprendeu a viver uma vida meio fria, por conta das pancadas da vida e do ministério pastoral. Sempre trabalho isso porque, por mais que busquemos o individualismo para evitar problemas, para tentar nos curar rapidamente, sozinhos, precisamos de pessoas ao nosso lado. Claro que isso não é uma porta de entrada para qualquer um entrar na nossa vida, mas não posso dizer que não preciso de ninguém. O individualismo é um problema para as famílias e até mesmo para a igreja. Se Deus dá dons para eu servir o próximo,
e eu tenho uma igreja que não serve ninguém, essa igreja tem problema. Se Deus derrama graça sobre mim para abençoar a vida de outras pessoas, mas eu não tenho empatia, não estendo a mão, não me importo com o próximo, sou um bicho do mato que foge de tudo, minha adoração a Deus com certeza será comprometida. O resultado é uma vida medíocre. Não tem como você ter Jesus, dizer que é salvo, que é uma pessoa abençoada, e você isolado, você trancado dentro de casa, vivendo a sua vidinha. Ser exemplo não é fácil. Aceitar as afrontas e acusações sem pecar não é brincadeira. Quando nós vamos para a palavra, no livro de Hebreus, capítulo 10, e o versículo 24, diz assim: e consideremo-nos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Um dos maiores processos do diabo é ferir você para te assustar, magoar e levar você a desacreditar do ser humano. Não está difícil desacreditar do ser humano, mas você não pode se agarrar a isso e simplesmente se isolar. Existe um papel e uma expectativa de Deus para que você se relacione. Uma vida egoísta, individualista, é completamente antibíblica. Você pode ter seus argumentos, mas ela não é bíblica. Não estou falando de precisar de gente só para namoro. A vida não gira em torno de beijo, abraço. Falo de alguém para conversar, amigos, irmãos em Cristo. Vamos ampliar a discussão para não ficar só no campo do relacionamento amoroso. É por conta do egoísmo que temos nos dias atuais muitos desigrejados, pessoas que frequentavam outrora uma igreja, uma comunidade, e hoje não vão mais. Muitas pessoas decidiram não fazer parte de nenhuma comunidade de fé, alegando que a igreja os feriu. Aí vem aqueles discursos populares: se a igreja feriu você, pedimos perdão; se a igreja me feriu, tenho que ter sabedoria para dizer que Jesus não é a igreja. Se deixei uma pessoa me afastar de Deus, então nunca encontrei Deus. Você vai deixar de abastecer seu carro porque um posto tinha gasolina adulterada? Claro que não. Você vai deixar de se alimentar porque achou um cabelo no arroz? Não. Troca de restaurante. Vai parar de buscar Deus porque uma igreja, um pastor, um líder pisou na bola? Claro que não, meu amigo. Troca de igreja. Se aproxima de Deus, obedeça a palavra, mas esteja congregando, convivendo com pessoas, trocando ideias, experiências. Mas o que muitos fazem? Abandonam tudo e dizem que a igreja a machucou, magoou. Nos últimos anos, tenho aconselhado tantas pessoas, famílias, e esse sentimento de viver mais isolado, com certeza tem sido um grande problema. A verdade é que a pessoa vai murchando, se acostumando numa vida de pecado, e as opressões geram uma preguiça gigantesca para a pessoa não fazer parte de nenhuma igreja. Quando tentamos jogar a culpa para os outros, estamos descendo a ladeira do vitimismo. Vamos entender alguns aspectos. Primeiro, a salvação é individual.
ok? A fé é individual. A graça de Deus é derramada de forma individual, certo? Porém, quando Cristo trata conosco, ele lida como um corpo, vários membros, vários elementos. Paulo fala que um membro fora do corpo perde sua função, morre. Por mais que a salvação seja individual, requer que aquele que encontra a salvação viva em comunidade, respeitando o seu irmão, amando o seu irmão e não sendo um julgador, um apontador de defeitos, um crítico que só enxerga o que está errado, porque essa pessoa erra também. Então hoje, seja curado e exerça o seu papel de cristão autêntico, verdadeiro, alguém ligado ao corpo de Cristo, que é chamado de igreja. Essa igreja que me refiro não é uma denominação específica. É a igreja de Cristo na terra, presente no Brasil, na África, na Europa, América do Norte, América do Sul. É a igreja de Cristo, de crentes lavados e remidos no sangue do Cordeiro, Jesus. Crentes, me refiro àqueles que creem em Jesus. Gosto de frisar isso porque os protestantes se apropriaram do termo crente. Crente é aquele que crê. Eu sou crente que Jesus existe, que Jesus é fiel e que transformou a minha vida. Eu creio, sou um crente, que todos nós seremos salvos. Não existe salvação sem comunidade. Jesus diz que adianta uma lâmpada ser colocada debaixo da cama? O que adianta o sal se ele não salgar? Ele precisa que você seja inserido numa coletividade e manifeste o poder de Deus em sua vida através da transformação que fez um dia e ainda hoje continua fazendo. Aleluia! Antes de continuar, nosso carinho aos patrocinadores do programa. Vienge, projetos de engenharia e arquitetura, Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual, CFC Salgado Filho, educando no caminho da segurança. E como empresas de apoio estão conosco Dani Men Store, trajes finos em Erechim, Loja Erefinem e Marmitaria Erechim, com marmitas tradicionais e fit também. Com fé, é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Como falamos em programas anteriores, o diabo é o pai da mentira e sempre tenta distorcer, colocando em nós a ideia do egoísmo. Amadurecer é uma coisa, ser egoísta é outra. Ser seletivo, não sorrir para qualquer um, não abrir a porteira do coração só porque alguém foi gentil, isso é ser maduro. Não abrir minha intimidade para os outros, deixar que as pessoas, com o tempo, mostrem quem são. Não acelere o que leva tempo para crescer. Se acelerar, você se quebra. Tem coisas que só o tempo passa no teste. O fato de ter todos esses cuidados não quer dizer que não possa viver em comunidade. É só pôr limite. É só não ficar empolgado, não abrir a intimidade, contar segredos, falar menos. Quer ver um exemplo? Principalmente os solteiros têm esse negócio, não só na parte do namoro, mas de amizade. A pessoa começa uma amizade tão intensa que começa até a dormir na casa do amigo, passa a noite conversando, muita amizade. Quando vê,
são poucos dias de amizade. E isso acontece inclusive na igreja. Cria-se uma turma, uma tribo. Todo mundo vai comer pizza na casa do fulano, conversam, se divertem. Aquela coisa intensa, tomada de emoção, uma sensação de segurança. Entre conversas, vamos abrindo o coração, criando um vínculo aqui, outro ali, esquecendo que coisas poderosas levam tempo para crescer. Tudo que é valioso demora para crescer. Quando vamos para Provérbios 17 e 17, a Bíblia diz: em todo o tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Amizades verdadeiras levam tempo para construir, muito tempo. Porque todo mundo, quando está empolgado, só mostra o que é conveniente. Não vou mostrar minhas fraquezas. Meus amigos e irmãos, repito, lidar com pessoas, conviver com pessoas é um desafio, mas precisamos estar participando. Quando você se isola, enfraquece. Pode fazer cara bonita, passar batom, blush, mas a verdade é que a pessoa está vulnerável. De um lado, temos aqueles que se arrebentam por serem inocentes, do outro, os machucados, que não querem mais ninguém. O egoísmo afeta todas as suas relações: casamento, família, trabalho e a igreja. Uma pessoa egoísta não prospera em nada. Hoje temos pais que não conseguem criar seus filhos, filhos que não lidam com os pais, casamentos arrebentados porque o individualismo trouxe desgraças para o relacionamento. O egoísmo é a primeira meleca de uma vida individualista. A Bíblia diz que quando nos unimos ao Senhor, somos um só com Ele. Se tem algo que não há em Deus, é o egoísmo. O caráter de Deus não é egoísta, é só olhar para a cruz. Como diz lá em Coríntios, 1 Coríntios 13 e o verso 4, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não existe egoísmo no amor de Deus. Precisamos entender que amar é importante. Cuidado com o egoísmo. O inimigo pode destruir sua vida por uma ideia egoísta. Enxergue o reflexo de Deus nas pessoas e tenha paciência com elas. Quando for exortar, dá vontade de xingar, mas não baixe o nível. Entenda quem você é, uma pessoa que também erra. Enxergue o reflexo de Deus em cada pessoa. Sacrifique-se contra o orgulho. Busque o encontro com Deus e agradeça. Quando alguém te ferir, te decepcionar, não feche as portas. Não feche as portas para o amor, para a amizade. Tem muita gente que não vale nada. Isso é verdade. Mas tem muita gente boa. Concorda comigo? E é com essas pessoas que você precisa se relacionar. Como está a sua vida hoje? Você tem amigos? Você tem irmãos que você possa confiar, confidenciar situações mais íntimas para pedir oração?
Você tem um pastor que cuida de você? Se não tem, quem sabe eu possa ser essa pessoa, esse instrumento de Deus para nortear a sua vida. Só que eu não irei na sua casa te pegar pela mão, levar para a igreja. Eu estou aqui te convidando. Venha estar conosco na Igreja Brasil para Cristo. Tem algumas experiências com Deus participando. Se você não gostar, volte a viver a vida que você vivia antes. Mas a oportunidade está sendo lançada. Saia do individualismo, saia de uma prática egoísta. Venha viver o amor de Deus, porque é isso que Ele tem para todos os seus filhos, todos aqueles que creem. O amor de Deus é, de fato, um exemplo de altruísmo e compaixão que devemos buscar em nossas relações diárias. Quando vamos para a Bíblia Sagrada, aprendemos muita coisa boa. O amor de Deus é incondicional e desprovido de egoísmo. Ele nos ensina a amar os outros sem esperar nada em troca, a ver o valor intrínseco em cada pessoa e a agir com bondade e paciência. Se você começar a partir de hoje, abrir a sua Bíblia e ler a palavra de Deus, vai começar a enxergar o reflexo de Deus nas pessoas que estão por perto e então começará a tratá-las com mais respeito e dignidade. Isso nos lembra que todos somos criados à imagem de Deus e merecemos ser tratados com amor e compaixão. Quando precisamos corrigir ou exortar alguém, é essencial fazê-lo com amor e respeito, sem recorrer a insultos ou desrespeito. A paciência é uma virtude que nos ajuda a lidar com as falhas dos outros de maneira construtiva. O orgulho pode ser um grande obstáculo nas relações. Sacrificar nosso orgulho nos permite abrir espaço para o perdão, a reconciliação e o crescimento pessoal. Sim, mesmo quando somos feridos ou decepcionados, é importante manter o coração aberto ao amor de Deus e à amizade das pessoas. Nem todos são perfeitos, mas há muitas pessoas boas que podem enriquecer nossas vidas. Quando voltamos o nosso olhar para Deus, para o Senhor Jesus, para a palavra, aprendemos a agradecer e a todos os dias fortalecermos a nossa fé, mantendo sempre uma perspectiva positiva, mesmo diante das dificuldades, e assim venceremos sempre o orgulho e a prepotência. Deus te dará sabedoria para superar qualquer crise egoísta, liberando uma porção de alegria e paz, para você sempre avançar, considerando o bem-estar do próximo, de todas as pessoas que convivem com você no dia a dia. Jesus é o maior exemplo de amizade, de amor e perdão. Nele sim nós podemos confiar e seguirmos a nossa caminhada. Valeu? Guarde essa palavra. Também lembre de compartilhar para os seus amigos. Está aqui na tela o canal Edgar Radeski no YouTube, para você acessar, buscar lá uma mensagem, enviar para o seu amigo, enviar para alguém da sua família. Ajude também no momento em que você se inscrever, curtir, comentar. Isso ajuda a levarmos mais adiante a palavra de Deus. Eu agora quero orar com você. Muito obrigado, Deus vivo e poderoso. Obrigado por mais uma mensagem que podemos meditar. E hoje o Senhor toca em nosso coração para que não vivamos na individualidade. Senhor, eu oro por esta pessoa que tem se fechado a sua vida,
se fechado em sua casa, sem o convívio com amigos e irmãos. Eu peço para que o Senhor dê uma bênção especial, encorajando essa pessoa a se envolver numa comunidade de fé, numa comunidade onde se prega a verdade, a palavra de Deus. Senhor, que haja libertação, que haja uma coragem sobrenatural para essa pessoa vencer todas as prisões e cadeias que tentam prender, não permitindo que ela conviva com pessoas de fé e assim recebendo maiores bênçãos que o Senhor libera todos os dias para o seu povo. Eu oro abençoando todos em nome de Jesus. Amém. Agradecemos o carinho de todos que nos acompanham aqui na TV Erechim. Nos ajude, compartilhe esse vídeo, comente e que você possa também ser um instrumento de Deus para levar boas novas àqueles que convivem contigo no trabalho, na escola, na rua onde você mora. Eu quero abençoar a sua vida com um convite. Venha conhecer a Igreja Brasil para Cristo. Todas as quintas-feiras, 19h30 e aos domingos, 19h. Teremos o prazer de receber você e a sua família. Você, ao ouvir a mensagem da palavra, receberá também a oração da fé, curando enfermidades, libertando você de todas as prisões e traumas que, quem sabe, por décadas têm travado a sua vida. Que Deus te abençoe. O nosso endereço é bem no centro da cidade, Rua Torres Gonçalves, 696. Que Deus abençoe você, que Deus edifique a sua fé. Até o próximo programa, na paz de Cristo. Tchau. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em projetos de engenharia civil com aplicação da tecnologia BIM, modelando informações com precisão. Comercial e agroindustrial. Entre em contato e solicite o seu orçamento.